Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um RM Talks, né? A gente sempre discutindo esses aspectos da tecnologia nas nossas vidas, os impactos e também, claro, os impactos jurídicos à sociedade. E essa Semana das Crianças eu quis trazer para vocês uma discussão sobre os impactos das telas, né? Será que a gente precisa de uma regulação das Big Techs, né? Tá todo mundo falando da regulação que está vindo lá no Reino Unido, né? Com muito rigor sobre as Big Techs, né? Sobre esse interesse de regulamentar ou de proteger as crianças, né, melhor dizendo. E para trazer esse aspecto, essa discussão, a gente precisa voltar um pouquinho na origem, entender por que nós temos essa jornada aí de regulatória, né, não só no Reino Unido, no Brasil, Estados Unidos, todos os países querendo regular um pouco mais as Big Techs, e um dos pontos é justamente esse impacto ao desenvolvimento das crianças. Então, acho que é um momento importante para a gente discutir a origem dessa regulação, não a regulação em si. E para discutir esses impactos, aí, meu amigo, não tinha pessoa melhor para a gente trazer aqui, senão a amiga TT Ribeiro, famosíssima, queridíssima. Essa aqui é a figura pública certificada pelo povo goiano, né? Que tem selo de certificação, jornalista, pedagoga, agora quase psicóloga. Quase. Vamos lá. Psicopedagoga. Ai, falta o TCC de AE, né? Atendimento educacional especializado para crianças, né? Que precisam... Hoje também na Secretaria Municipal de Educação. Desenvolvendo material educativo, inclusive. Então, tá vendo? Não tinha pessoa melhor. E o outro aspecto, você teve uma participação no evento do Instituto Goiano de Direito Digital, né? Que hoje está presidido pela doutora Nicole. Tive a honra de participar da sua fundação. Com a temática justamente sobre essa educação digital, esses impactos, e o seu TCC agora sobre o efeito, os impactos das telas, né, no desenvolvimento das crianças. Mas por que, assim, TT, você teve... E eu esqueci de falar, né, ainda, né, que todo mundo conhece que a TT na Interativa, não preciso falar, todo mundo sabe, né, tantos programas, né, do DQD, tantos outros. Por que pesquisar esse assunto, TT? Olha, eu vou te falar uma coisa. Não vai ser difícil você imaginar essa cena que eu vou dizer. A gente que tem filhos, ou mesmo para você que não tem filhos, dá uma passeada no shopping ou quando você estiver andando num lugar que tem criança. Observa. Geralmente, as crianças, elas estão ali brincando. Quando estão brincando, e os adultos, o que eles estão fazendo? Na tela. E aquilo começou a me incomodar demais, né? Eu desço com os meninos sempre quando eu consigo pro parquinho, vou para parques com eles, e sempre eu vendo adultos mais conectados na tela do que conectados a eles. E aí, quando a gente estava decidindo a questão do TCC, eu falei, cara, isso me incomoda já tem um tempo, não é de agora. Né? Então, assim, sabe quando você fala, você ouve assim, sempre tem isso. Olha, mãe, olha, pai, o que eu estou fazendo? Olha, não sei o quê. Que bom, filho. Ótimo. Que legal. Gente, mas a criança está precisando do nosso olhar. E a gente não está olhando para elas. A gente está olhando para cá, para uma coisa sem sentido, quando, na verdade, o grande sentido que a gente precisa dar aquela importância, aquele olhar, está ali na nossa frente e a gente acha desinteressante. Então, aquilo já me incomodava há muito tempo. E, geralmente, quando eu descia para o parquinho, é claro, né, gente? A gente é adulto, às vezes a gente precisa dar uma desestressada, né? Eu levava um livro. E eu lembro que uma vez as mães estavam conversando, né? E poucos pais, os pais na deles, as mães aqui com os bebês, e eu no meu canto lendo. E teve uma que falou assim, nossa, mas você lê muito, né? Aí eu falo assim, eu gosto de ler bastante, assim. Você quase não usa celular nem nada. Você está no grupo do condomínio? Tô no grupo, me chama lá, não sei o quê. Porque realmente eu levava o celular, porque às vezes precisava, se alguém precisasse falar comigo, tem meu telefone, as pessoas mais próximas podem me ligar, inclusive. Mas eu não fico olhando. Não fico ouvindo podcast, nem nada. Porque, naquele momento, eu estou ali. No máximo, eu dou uma lida num parágrafo, e geralmente algum livro relacionado à educação, filosofia, à espiritualidade. E eu gosto de ler um parágrafo, 2, olhar para os meus filhos, ter essa inspiração. Quando a gente foi decidir para fazer o pré-projeto da psicologia, eu trouxe essa problemática, né? Por quê? Porque, através de nós, essas crianças têm acesso ao mundo.
Se eu estou olhando na tela e a criança me vê olhando na tela, consequentemente, ela vai achar que aqui na tela tem algo muito mais interessante do que ela. Ali você já começa um primeiro problema. E, geralmente, a gente dá a tela muito cedo para a criança. Então, se o adulto tá perdido nessas telas, como é que você acha que a criança vai ficar? Ela vai ficar perdida. E é uma questão do tempo de qualidade também. Por exemplo, Exatamente. eu vejo muito, e eu aprendi isso também enquanto pai, assim, a gente fala assim, a gente quer colocar no calendário o tempo que eu vou estar com as crianças. Aí você coloca ali, mas vai lá, fica com o celular. Então, a criança, igual você falou, tá ali brincando e acha, não, já fiquei aqui cuidando, estou com ela. Mas não tá. Não. Melhor, às vezes, você ter 10 minutos do que 2 horas com o celular, só presente, mas estando usando celulares, etc. Acho que essa questão de estar atento, né? Agora, essas crianças também, elas estão, assim, é uma geração que já nasce com os dispositivos, né? E esses dispositivos que a gente tenta ficar longe, ontem eu comentava, inclusive, lá em casa, que como tem sido difícil, às vezes, explicar para cliente que eu não gosto de receber, né? Já fica a dica aqui, ao vivo, assim, muitas solicitações e análise via WhatsApp. Às vezes você, claro, começa uma conversa, mas é porque o WhatsApp você tem uma variedade de outras fontes de conteúdos. Às vezes tem questões de grupos com amigos, por exemplo, condomínio. Você tem alguma informação que você... até notícias familiares. E, às vezes, você desvia o foco. E outros clientes também. Então, todo mundo começa a mandar mensagem dentro dessa plataforma, você acaba desviando o foco. E elas são... E aí, sem falar de rede social, porque são construídas justamente para reter nossa atenção. E aí eu fico sempre pensando, né, nessas crianças que ficam o tempo todo, elas... É claro que no começo elas querem ter a brincadeira, porque às vezes elas não sabem que aquilo é legal, porque desde o início a gente quer o silêncio, né? A educação. Hoje eu falava, até no pauta da semana, numa entrevista, dizendo que, assim, né? Qual que é a segurança que você... o que você sugeriria para os pais e tal... E assim, o pessoal sempre espera de mim que eu fale uma ferramenta nova, uma tecnologia. Eu falei, não, é ficar próximo, né? Você tem que entender, porque assim, se eu der uma ferramenta para você hoje, você não vai nem saber qual que é, porque você não sabe que seu filho tá no Discord, ou tá no... Agora é o Mastodon, né, Tiago, também. Cada dia que passa é um novo. Não adianta ferramentas, acho que a gente tem que entender, estar próximo. E essa criança, ela fica ali viciada toda hora com tela, toda hora é uma notificação do amiguinho e acha que aquilo ali é o mundo, né? E isso e assim, essa dependência da tecnologia deixa a gente tão estressado. Eu vejo profissionais, por exemplo, executivos do Vale do Silício, cada vez mais colocam os filhos em escolas que não têm dispositivos. E a gente aqui faz o movimento reverso. A gente tem escolhido as escolas que estão mais conectadas. E eu não sei se esse é o caminho correto. Né? Um dos livros que eu estou usando nessa pesquisa, que inicialmente é uma pesquisa documental, de análise de dados, de leitura de obras, e aí, se tudo der certo, vai virar uma pesquisa de mestrado, com, quem sabe, um levantamento de campo. Mas um dos livros que faz parte dessa análise é um muito interessante, que é um soco no estômago, que se chama Fábrica de Cretinos Digitais, que é do Michael Dismurgest. E ele fala exatamente isso. Então, assim... Os executivos do Vale do Silício estão procurando lugares em que os filhos fiquem fora das telas. E aí ele traz muitos dados. Ele até traz a questão dos nativos digitais. Ele fala, olha, esse negócio de nativo digital é um mito. E é mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, o bebê, ele não nasce sabendo mexer num tablet. A criança, ela se desenvolve pela imitação. Pela observação e pela imitação. Pela observação do que você fala, do que você faz, dos seus gestos. Você pode ver que, muitas vezes, o bebê, quando você está conversando com o bebê, você abre a boca, ele abre a boca. Você faz alguns gestos que ele vai te imitar. Isso é neural, isso aí faz parte da essência do ser humano. Não tem essa história de nativo digital. Foi uma falácia, e eu concordo com ele. Porque se você deixa uma criança num lugar sem tablet, com vasilha Tupperware ou vasilha de margarina, e ela vai começar a bater, ela vai soltar, ela vai analisar, ela vai explorar o chão. Gente, é claro que um negócio cheio de cores vai chamar atenção. Mas não é porque ela é mais esperta. E esse é um ponto. Não é isso. A criança, ela precisa experienciar. E esse é o problema. A grande crítica do livro do Michael Dismurgest é porque é o seguinte, uma coisa é usar a tela para eu fazer uma tarefa de casa.
como aluno, sei lá, eu vou pesquisar quais são as estações do ano. A gente sabe quais são. Dependendo da idade da criança, ela não sabe. Então, quais são as competências que ela vai usar para poder investigar quais são as estações do ano? Ela pode fazer a pesquisa por voz, porque ela já entendeu que se ela tocar no microfoninho e falar, o Google, consequentemente, vai procurar ali o que ela quer saber. O Google vai falar o que ela quer ouvir. Então, ela pode começar a sintetizar a possibilidade de pesquisa, né? Ok. Mas a grande questão do livro é para fins recreativos. É literalmente para deixar a criança calada ou para a criança se desenvolver. Gente, eu fico me perguntando por que num lugar onde tem brinquedoteca, outras crianças, aniversário de criança, você vê criança com tablet, gente. Vai para brinquedoteca, mas leva o tablet. Não, gente, não. Mas o fulano vai brigar. Oi. É assim que funciona. Relacionamento com o outro é assim. Como é que ele vai aprender a se relacionar com o outro se ele não está ali na vivência? E aí, quando você pega um tablet, uma televisão ou um celular e dá para um bebê assistir, aquilo ali é um pecado. Você está tirando toda a possibilidade da criança de experienciar o mundo, de jogar, de pegar, colocar na boca, pegar na mão, apertar, sabe? Às vezes arrancar um pedaço, engatinhar no chão. Você está tirando essa possibilidade dela. Então, essa história do nativo digital, ele traz por A mais B que isso é uma falácia. Por quê? Porque é um discurso que é muito rentável, muito vendável. Não, é interessantíssimo você trazer essa discussão, porque eu estava justamente vendo um comentário sobre gerações, né? E falando, mas é a geração que já nasceu, né, com tecnologia. Tudo bem, fato, né? Assim, claro, a tecnologia, vamos dizer, ubíqua, né? Tá em todo lugar. Mas com alguns comentários que me chamam a atenção de falar, nossa, os bebês hoje são mais inteligentes. Eles já pegam a tela e já mexem. Bom, aí esse ponto que você trouxe... Claro, ela está imitando. A criança imita. E aí, o que eu lembrei aqui, assim, na verdade, é que as ferramentas hoje, né? O próprio Steve Jobs, quando foi conceber o iPhone, ele falou, olha, eu quero que uma criança mexa. Ele falava, os designs vinham com alguma coisa cheia de robô. Eu falei, não, eu quero que uma criança consiga. Então, a ferramenta, ela é simples. Então, ela foi feita para ser simples. Agora, o fato dela saber mexer é porque é simples e porque ela está imitando, né? Não é necessariamente porque nós estamos fazendo uma evolução do ser humano, né? Que agora é uma nova... que tem um cérebro mais capaz, nada disso. E eu tenho essa outra preocupação com essas habilidades sociais, né? Assim, é algo que eu e minha esposa, a gente tem falado muito, assim, com as meninas, e foi até uma questão de escolha de escolas, foi... claro, não vou ficar falando aqui do nome de escola, acho que nós somos muito bem servidos em escolas aqui, mas são umas opções de educação. Só que hoje eu vejo uma geração, pensando em mão de obra, em trabalho, ocupação, que ela não consegue... A deficiência dela está muito mais nas habilidades sociais, ou seja, de saber lidar com conflito, de saber lidar com desafio no trabalho, do que necessariamente com a questão técnica. Às vezes, técnico, o conteúdo ali doutrinário até sabe, mas às vezes não sabe utilizar isso na vida prática. Mas o pior de tudo é a deficiência emocional, de não saber lidar com os conflitos. E aí eu lembrei de uma questão interessantíssima que me veio. A minha caçula, minha primogênita, ela com 2 meses. Ai, meu Deus, né? O pessoal já vai me criticar. 2 meses foi pro berçário. Eu e a Luciana, profissional liberal, assim, e foi até interessante, na época eu fiz um e-mail no nome dela, mas para mandar para Luciana, que estava desesperada, preocupadíssima, sofrendo aquilo, né? Como mãe, claro, aquele primeiro dia de deixar assim no berçário. E aí ela estava no escritório, a gente já trabalhava. Tem a culpa da mulher também, né? A culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce um filho, nasce uma culpa. O segundo filho, culpa ao quadrado. Culpa ao cubo, dependendo da situação. Se não houver terapia, se não houver esse descobrimento, é um negócio complicado. Não, e assim, né? Fica pensando, poxa vida, será que se eu tivesse ela... pensando, se tivesse feito um concurso, talvez não precisaria, né? É muita coisa a cabeça, né? Não tô podendo ajudar. A questão da amamentação também, quando não consegue amamentar, essa dificuldade. A gente estava vivendo isso tudo, e aí eu fiz um e-mail e mandei para ela como se fosse a Caetana. Nem tinha chat GPT para escrever o texto, né? Mas aí eu escrevi um textozinho assim, mamãe, tá aqui, tá tudo bem e tal. E aí, bom, virou uma piadinha ali. Depois a gente foi ter a lua de mel, porque a gente já foi casando com o filho, né? E aí foi ter a lua de mel
mesmo. Quando a gente foi viajar, ela fez para os avós um manual de cuidado da tipo manual de instruções também. A gente levando sempre muito na brincadeira, mas é algo que a gente estava ali conhecendo e sofrendo. E aí, para nós, o dia que doeu o coração, foi um dia que você falando de aprender com os conflitos. A Caetana, a gente deu uma peta para ela, e ela, nenenzinha, ela comia fazendo assim. Aí a gente, o que ela tá fazendo isso? Aí a gente foi... Porque na escola dava para todos os nenéns, e ela era muito pequenininha, os pais tudo pequenos, assim, ela já sempre foi menor. E aí, todo mundo, é uma disputa, pega a peta do coleguinha. E aí, ela comendo assim. Mas, assim, é uma percepção. Mas eu falei, gente, mas isso é fantástico. E ela evoluiu muito, porque ela soube falar muito cedo, interagir muito cedo. Não teve dificuldade de fazer amizades com mudanças de colégio. Mas muito por conta dessa inserção, né? Eu acho que é um dos problemas do excesso de tela. Mas tem outros, né? Assim, pro desenvolvimento. Que, independentemente dessa habilidade social, dessa retenção, o que você tem pesquisado? Olha só, tem criança que não sabe colocar o cadarço no buraquinho do tênis. Tem criança que tem dificuldade de escrever. Por quê? Porque aprendeu a fazer isso. Assim, para tirar o zoom, para aumentar o zoom, para tirar o zoom. Pega uma revista e faz assim. Então, assim, você tem habilidades que não estão sendo desenvolvidas. A coordenação motora fina, que é justamente, sabe, pegar um negocinho e colocar em outro lugar. A habilidade de brincar com aqueles brinquedos de encaixe, tipo Lego ou compatíveis, né? Que você tem que fechar, que você tem que colocar. Então, isso está sendo perdido. Essa coisa básica, que futuramente, lá na frente, pode fazer toda a diferença em relação a se desenvolver, a cuidados básicos. Pentear o cabelo, por exemplo. Tem criança que não consegue pentear o cabelo. Penteia aqui, pronto. Né? Aqui não está, então, porque não está desenvolvendo a coordenação. Né? Então, essas coordenações e essas possibilidades que eu tenho de me cuidar, elas não estão sendo desenvolvidas. Tem criança que não consegue organizar o material dentro da mochila. Para você ter uma ideia. Às vezes, escrever no caderno e organizar o conteúdo de forma que ela consiga entender e estudar depois, ela também não consegue. Por quê? Porque hoje você tem... porque aí eu posso fazer uma caixinha aqui, você vai e coloca, por exemplo, no Google, ou você faz um mapa mental, teoricamente, num aplicativo desses de mapa mental. Então, hoje está tudo digitalizado. É errado? Não para o adulto, talvez, mas para a criança. Mas o adulto ele não pode se deixar furtar por isso. A grande questão e a grande problemática que eu coloco é que, como a gente tem adultos perdidos dentro das telas, e eu vejo isso, que eles estão perdidos... Gente, olha, eu percebi isso num evento que eu fui, de um aniversário. Um monte de criança brincando, e os meninos brincando, e eu... Gente, desculpa, eu sou dessas pessoas que observam as outras pessoas. Eu acho, talvez, pela pedagogia, pela psicopedagogia, né, pela psicologia, mas não fico julgando. Eu acho aquilo curioso. E começo a não analisar a pessoa, mas o fator social. Porque não é só uma pessoa. Então, estava lá aquelas crianças brincando e uma das pessoas que estava lá, não vou dizer se é homem ou mulher, ficava o tempo todo assim, ó. A gente sabe que a pessoa estava zapeando, né? Foram horas ali, sem levantar os olhos. Aquela pessoa estava perdida lá dentro. O que ela estava fazendo lá? Que não estava vendo os 2 filhos ali brincando. E, às vezes, eu via os filhos falando... mãe, não sei o quê, olha aqui, pá, não sei o quê. Né? Então, veja bem, os adultos estão perdidos. Consequentemente, as crianças veem esses adultos vidrados nessa tela, elas não sabem que eles estão perdidos ali, e aí elas vão migrar para essa tela. E, consequentemente, elas vão imitar aquela situação de... Não, aqui tem coisa boa. Porque se meu pai, instintivamente, né? Internamente, se meu pai ou minha mãe vê que aqui tem coisa boa, e alguns até mostram para os filhos, então eu vou entrar aqui. Aí eu vou fazer um meme, aí eu vou fazer um vídeo. Tem muitos pais que falam, meu filho é ótimo, já faz até vídeo na internet. Gente, para fazer um vídeo de 30 segundos, você fica horas, às vezes, para fazer. São horas maravilhosas que a criança poderia estar brincando. Quer dizer que se o meu filho ou minha filha, pré-adolescente, tem uma facilidade com esse tipo de linguagem, eu não vou incentivar? Pode até ser, mas não uma tarde inteira.
uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você gosta de editar vídeo? Tem muitas crianças que pegam Lego, monta, aí faz a historinha. Era uma vez um Lego. Isso é interessante. Trabalha a criatividade, trabalha a possibilidade de montar. A criança montou o brinquedo para fazer a historinha. Ela montou um cenário para gravar a historinha com o celular. Mas não todo dia. Sabe? Ainda precisa ponto, desse limite, assim. Eu lembro que comecei a ver vídeo que o pessoal fazia aquele unpacking, né? Que começa a comprar um brinquedo só pra gravar. E minha menina, na época, muito novinha, queria fazer igual e queria era gravar o vídeo. Eu também acho assim, claro, a gente também não pode ignorar esse avanço e de que talvez essa vai ser a habilidade que essa criança vai usar. Agora, basta fazer um exemplo, assim, para ver se está no caminho certo, tempo de uso. Se você chegar pro seu filho e falar assim, olha, você vai ficar aqui 2 horas sem o celular. Você vai ver a reação dele, desses que já estão mais, vamos dizer, viciados. Isso é um péssimo sinal. Porque essa criança significa que ela não consegue fazer absolutamente nada sem o celular, sem o tablet. E aí a gente vai entrar nessa outra discussão, né? Esse pai que está ali na festa, ou zapeando, ou no TikTok, é um algoritmo perigosíssimo. Não assim, tem que ter criança no TikTok, não. Né? Assim... Nem adolescente. O algoritmo, esse autoplay, né? Eu lembro... Isso é até curioso, porque eu tinha um artigo no Jota, que é um portal jurídico, que foi muito legal, falando sobre o risco do autoplay, mas é que por ter sido escrito pelo Felipe Neto, que não era jurídico, mas um artigo muito bem construído, não sei se foi ele, enfim... Mas foi uma novidade para mim ver ele escrevendo no meio jurídico. Nem sou fã dele, nada, nem gosto de muita coisa que ele fala. Mas aquilo ali realmente chamava a minha atenção e eu já, nos estudos, vendo também essa inteligência do algoritmo. E ela é inteligente no sentido de que o que a plataforma quer? Ela quer reter sua atenção. Quanto mais tempo você fica nela, mais ela consegue extrair informações que a Shoshana Zuboff, que ela escreveu, eu sempre cito ela aqui, então o livro que depois eu mostro ao final, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, né? E ela fala justamente de que hoje o pessoal fala muito que o dado é o novo petróleo. Mas, na verdade, o que nós somos terrenos. E o que a gente produz, o que as redes sociais querem é usar a gente como terreno para adubar e extrair as informações. Então, esse substrato comportamental. Então, a rede ela é criada para manter a gente. E o autoplay foi um negócio fantástico que eles fizeram. Eles conseguem, assim, em minutos, né? A gente estava conversando com o Nairon aqui sobre inteligência artificial e ele fez uma comparação com amigos ao mesmo tempo para fazer as mesmas... fazendo simulações ali em 6 minutos. Todos já tinham... puxando os vídeos que eles gostavam ou não, já tinha perfis bem específicos de cada um deles. Então, e aí você começa, esse vídeo eu não gostei e tal, e aí ele vai mandando um vídeo na sequência. Imagina a rapidez desses processamentos, né? As pessoas acham assim, mas é só mais uma rede social. Gente, não é. Não. E aí o pai tá ali e talvez até não saiba, sabe, TT? Ele não percebe que ele tá domado. A verdade é essa. É um vício, gente. Assim, ele tem que saber que ele tem que parar, tem que sair. Não é só porque, tô aqui porque eu não sei fazer. Não, você tá aí justamente porque ela foi construída para isso. E acho que agora, talvez, as pessoas estão entendendo. E aí a gente vai entrar na questão de fake news. Fake news, sim, fake news, bolha. Por que eu vou reter esse cara aqui com conteúdo que ele não gosta? Falando de um lado da direita ou da esquerda? É porque ele só vê aquele mundo. Aí essa pessoa que só vê esse mundo, ela vai achar que a eleição foi fraudada porque ele viu que todo mundo que ele conversava votava no fulano. E como é que então o outro ganhou? Mas ele não conversou com o outro lado, ele não via na rede social do outro lado. E fica achando que a rede social é a fonte da verdade porque ele só recebe aquilo. E aí, YouTube também, que é o YouTube. Tem um outro livro, eu me esqueci o nome do autor. Esse aqui é a Máquina do Caos, que é nessas abordagens sobre como que as redes sociais trabalham, mas ele bate muito no YouTube, que o YouTube ele tem uma capacidade de gerar ali o hábito de conteúdo, hábito seu, as suas preferências muito rapidamente. Estou fazendo essa fala longa aqui, né, assim, dizendo mas muito... Mas está muito interessante a linha de raciocínio. Assim, o que a gente chega num ponto é o seguinte, às vezes os pais estão ali, sim, porque eles vão vendo uma geração ficar encantados com isso. Aí a gente tem do outro lado as plataformas que fazem de tudo para que esse pai fique ali o máximo de tempo possível e, de repente, a criança, igual você está falando, ela vai vir imitando o pai e daqui a pouco também não consegue fazer.
Não parece, não é coisa de filme, nem de livro de George Orwell, não, mas a gente está entrando numa sociedade que daqui a pouco está domada pelas plataformas. Ou eu estou viajando muito, TT? É muito interessante porque quando você fala do George Orwell, eu lembro muito das obras dele, né? Muito assim, o próprio Big Brother, né, foi inspirada numa das obras dele. Agora, a grande questão que me preocupa muito é que, veja bem, o consumo. A gente vive numa sociedade capitalista, é óbvio, né? A gente está aí justamente numa estrutura extremamente complicada. Eu vou contar uma história para vocês, ela é verídica. Se vocês quiserem, está no Facebook, mas não está no Instagram, não. Eu, por um tempo, junto com uma amiga, a Lana, que, inclusive, ela foi candidata a vereadora há um tempo atrás, Lana Paula, nós participávamos da Feira de Troca de Brinquedos de Goiânia. Nós fomos as primeiras a fazer esse grupo. Quem trouxe essa ideia foi uma outra amiga minha, jornalista, Agnes Arato, que foi em São Paulo e viu essa ideia lá, feito pelo Instituto Alana, que justamente preconiza e trabalha com infância combatendo o consumismo. E qual que é a ideia da feira de troca de brinquedos? As crianças, elas levam brinquedos em boas condições, aqueles que ela não brinca mais, sabe? Tipo, aquela Barbie que ela não brinca, ou aquele super-herói que ela já não... obrigada, super-herói. Toy Story é uma franquia de desenhos da Disney que eu acho que todo mundo tem que assistir. Independente da idade, essa questão do apego que a gente tem, não, é meu brinquedo, nanana. E... a criança, ela separa, voltando para a feira de troca, mas assistam Toy Story, porque é muito bom. Todos os filmes. O último eu chorei demais. Mas a criança pega o brinquedo que ela... A criança, o ideal, a nossa sugestão é que a criança mesma faça a separação, os pais fiquem ali. Podem até auxiliar, olha, esse brinquedo você nem brinca. Aí vai, etiqueta o nome dela. Aí no dia da feira de troca de brinquedos, leva uma canga ou um lençol, coloca os brinquedos ali à disposição, senta e fica lá. Quem é que troca os brinquedos? A regra é: a criança deve trocar os brinquedos. E o que nós vimos aqui na Feira de Troca de Goiânia que nós fizemos? Eu acho que nós fizemos 7 ou 8 edições, uma coisa assim. Estamos vendo se vamos fazer esse ano, porque está bem complicado, né? As duas mães, um monte de coisa, aquela coisa toda. Mas, independente disso, todo mundo pode fazer uma feira de troca de brinquedos no condomínio, no seu bairro, na escola. Dá para fazer em qualquer lugar. A única regra a criança negocia. O pai, a mãe não pode negociar. E sabe o que a gente via? Às vezes a criança estava lá andando pelas cangas, né? Pelos lugares lá. E aí olhava, aí via um brinquedo daquelas lojas de fast food, daqueles restaurantes de fast food. Aqueles brinquedinhos, sabe? Aí a criança se encantava pelo brinquedo. E falava, nossa, eu queria trocar esse brinquedo. Aí a outra criança fala, beleza, o que a gente pode trocar? Vem cá, vou te mostrar o brinquedo que eu tenho. Aí a outra criança que tinha o brinquedo lá do fast food, chegava na canga da outra criança e via lá um brinquedo que custou R$150. Custou pro pai. Mas a criança não tá nem aí o que custou. Mas viu o brinquedo. Eu queria aquele mestre Yoda ali. Aí o pai, pelo que você vai trocar? Por esse. Meu filho. Aí quando eu vi isso, eu falo, não, pera. Lembra da nossa única regra? Quem troca é a criança. Porque o significado do brincar, ele é para a criança e não para o adulto. Então, é essa a grande questão. Por que eu estou falando isso? A gente hoje está no celular, olha, se você compra isso, você vai ser feliz. Se você tiver esse brinquedo, você vai ser feliz. A vida, ela acontece muito mais. E quando a gente fez essa experiência da feira de troca de brinquedos, a gente viu quantas infâncias estavam sendo desrespeitadas. Gente, para a criança ser feliz, ela não precisa do brinquedo da última geração. E muitas vezes elas ficam tão compenetradas nas telas que elas nem têm espaço para criar. Elas nem têm espaço para brincar. E a feira de troca era muito interessante, porque às vezes a criança chegava com um monte de brinquedos, trocava tudo, destrocava, trocava de novo, parará, voltava com brinquedo e chegava com brinquedos novos, novidade na casa dela e ia brincar tudo de novo. E não gastou R$1 para isso. Ela trocou, simplesmente.
E quando eu chegava nos adultos e conversava, não, mas esse brinquedo custou R$ 150. Ok, mas para sua criança, ela quer brincar com aquele brinquedo. Não é uma troca econômica ali para o pai ficar negociando. E quem fez a troca foi uma criança, com outra criança. A lógica da criança é diferente do adulto. E aí eu vi que a mulher ficou irritada, ficou mais uns 15 minutos e foi embora. Os brinquedos que ela levou foram brinquedos que dava para ver que não foram baratos. Foram brinquedos caros. Mas ela queria olhar, ela olhou em cada canga e segurou. Olha, tem aquele brinquedo ali, que é tipo uma Baby Alive. Ah, porque tem esse Max Steel. Ela tá indo lá para querer conseguir uma vantagem. Ela fala assim, olha o que a gente conseguiu trocar. A criança tá não estava nem sendo levada em consideração. Veja só. Então, veja bem, a criança não precisa desse tanto de coisa para ser feliz, ela quer brincar. Não significa que, é claro, que se a criança gostaria de ter uma boneca X, você tem essa condição? Se você tiver, beleza. Se não tiver, para que você vai comprar, você vai se endividar? Então, é essa a grande questão. E observando esses pais, eu falo assim, meu Deus, olha os valores aí. A criança, ela não é ouvida, ela não é escutada. E quando eu falo isso para os meus filhos, eu falo assim, às vezes eles falam assim, eu tô, como é que eles falam? Eles já conhecem o significado, eu tô entediado. Mesmo? Usa seus olhinhos, você vai descobrir alguma coisa para fazer. Eu não fico preocupada. Ai, meu filho está entediado, eu preciso pegar um jogo. Precisa ter mais momentos de tédio, de precisa. ócio. A gente precisa. Precisa. Eu falo, mas tem pais que entram em parafuso. Nossa, meu filho está entediado. Nananã. Uai, não precisa colocar na tela, não precisa dar um tablet, não precisa dar um celular. Geralmente eu falo, usa seus olhinhos, logo, logo você vai descobrir um negócio para você fazer. Olha, eu não dou meia hora. Eles já estão logo, logo envoltos com alguma coisa, sabe? Estão criando alguma coisa. Para vir para cá, eu te contei, né? Essas histórias de bastidor. Estou com um filho de 7 anos que não está tendo aula esses dias e ele queria vir comigo. Daria para trazer. Mas aí, quando a gente leva o filho, a gente não concentra tanto. E aí eu fui e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Faz um cartão de amor para a mamãe. Aí ele foi... Eu vou precisar de papel. Aí eu tenho papéis de várias cores, aí deixei lá. Aí ele pegou meus cortadores de coração, de flor, de estrelinha, canetinha e cola. Eu falei, pronto, agora eu já estou saindo, quero ver como é que vai ser o meu cartão. Pronto, não tinha TV, não tinha tablet, não tinha nada. Saí. Né? Já chegaram algumas fotos aqui, então logo eu vou saber o meu cartão. Já estou sabendo que ele está fazendo agora. Já fez o meu, vai fazer para o pai, vai fazer para a avó, vai fazer para o avô, para o irmão. Isso, faz cartão para todo mundo. Pronto. Ali, quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas ali? A questão da força motriz, né? Então, ele precisa ter a prensa, ele vai... A psicomotricidade, a coordenação motora fina, a questão de comparação de cores, a espacial, a questão da alfabetização mesmo que ele está treinando ali, a escrita, a composição das palavras. Eu vou pensar, o que eu vou falar? Mamãe, eu te amo muito. Beijo, Yuri, por exemplo. Ele está ali exercitando o poder de escrita e de síntese. Será que se ele tivesse no tablet, ele estaria fazendo a mesma coisa? E acrescento que, assim, fora que ele não está ali sendo objeto também de extração de dados, né? Assim, Exatamente. Porque, por exemplo, falou de valores, a criança é um número, né? Eu quero aquele brinquedo. Aí, por que também as pessoas têm isso, né? Por exemplo, o pai, eu quero ter a vantagem. Porque também tem muito daquilo de que eu quero postar e postar o sucesso, né? As pessoas estão muito habituadas em ver só o sucesso em redes sociais, então ela quer sempre o sucesso a qualquer custo. Então, talvez eu queira ter uma troca vantajosa para dizer, olha aqui o que a gente conseguiu. E a criança, por outro aspecto, eu fico imaginando, quando está nos jogos, assim, tanto que é grave isso, assim, por exemplo, de que eu só consigo passar de determinada fase se eu compro mais tantas moedas, porque se eu não tenho aquela roupinha... E, assim, é impressionante. Por exemplo, a gente poderia ficar aqui horas, falar de NFT, blockchain, que são as compras, né, de produtos exclusivos. Então, eu quero ter aquele produto exclusivo naquele jogo para eu ter o reconhecimento, ou seja, o reconhecimento é por aquilo que eu tenho, porque a rede social coloca isso e vira um ciclo, né? Agora, eu fiquei com um ciclo ali vicioso
de cada vez mais querer comprar mais, postar mais. Por exemplo, o YouTube hoje, você só tem relevância se você posta quase todos os dias. Ou seja, mas por que ele quer isso? Porque ele quer que posta. Relevância lá. Então, assim, aí toda vez o pessoal fala, Rafael, mas não, você quer? Eu falei, cara, eu não entro, eu só consegui me livrar, assim, de rede social, em termos de... usando pro lado profissional, quando eu parei de ter que seguir uma cartilha de que tem que postar isso, tem que postar aquilo. Eu posto quando eu quero, quando eu tô com vontade de falar de algum assunto, pode ser um assunto besta, mas eu não fico ali olhando o story, se tá... tem 2 dias que eu não posto nada, tal, não tô nem aí. Tem dia que eu não quero postar nada mesmo, não vou postar nada. Mas... A criança ali, essa questão assim, do quanto mais a gente posta, a gente tem relevância, a relevância, ela é hoje esse ativo, né? Que todo mundo quer a reputação ali em rede social, é muito danosa. E aí eu fiquei pensando no que você falou, assim, você tem 7 anos que faz essa feira de troca de brinquedos, 7, 8? Foram 7 edições. 7 edições. Porque teve ano que nós fizemos no Dia da Criança e no Natal. Então, mas vamos colocar... Isso foi tudo antes da pandemia. Depois da pandemia, então, a gente não fez nenhuma. Então, a gente tem um recorte interessante, né? Assim, antes da pandemia até, vamos dizer, agora. Vou arriscar aqui. Teve uma diminuição da quantidade de brinquedos? É algo que eu fiquei pensando aqui agora. Depois da pandemia, eu não fiz nenhum, né? Então, tanto é que existem pessoas perguntando se nós vamos fazer. E o Dia da Criança já é amanhã. Amanhã, né? A gente está gravando aqui hoje, quarta, amanhã, quinta-feira, é o Dia das Crianças, vai ao ar, o que está assistindo vai ao ar sexta-feira. Então, assim, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer dessa vez, porque é bem uma coisa assim, que a gente precisou parar de tudo, né? E depois da volta da pandemia, a gente descobriu muitas coisas que a gente precisava tratar, né? Sem dúvida. Então, tanto eu quanto ela, a gente entendeu que nós precisávamos cuidar de nós. Mas a gente pensa em fazer no Natal, né? Então, assim, aí eu vou ter um recorte para te falar. Eu fiquei curioso, eu fiquei pensando justamente porque... Eu não sei, é claro, né? Minhas filhas cresceram, eu não vejo mais, nem fico pensando em brinquedo delas mais pela casa, né? Talvez dos cachorros eu ainda tropeço. Mas eu fico imaginando que deve ter tido uma redução, assim. Assim, não tem nada científico do que eu tô falando, uma percepção depois que você falou. Porque cada vez mais são jogos... Eu vejo criança que pede, por exemplo, de Dia das Crianças, ela quer tantas moedas do jogo tal... Então, assim, ela quer o dinheiro para comprar ali no Fortnite, no Roblox, a roupa, não sei o quê. E aí eu imagino que vai acabar com esse volume de brinquedos, vamos dizer, tradicionais. Não sei. No próprio livro do Michael Dismurgest, ele traz o seguinte, depende do recorte que você está analisando. Né? Se você for olhar uma família, um grupo de crianças que tem um poder aquisitivo melhor... pode ser que você perceba uma redução de brinquedos. Se você for olhar um recorte de crianças com um poder aquisitivo mais ajustado, ou que nem tenham tal coisa, o brinquedo ainda é a riqueza. Então, mas aí quando o rico começa a ter menos, e aí nessas, vamos supor, não na troca, mas em feira, por exemplo, na doação de brinquedos, nas campanhas que faz, você acaba tendo menos brinquedo, a camada mais humilde, mais necessitada, acaba tendo menos acesso também a brinquedos. Sabe que eu acho que o brinquedo, ele não... Eu não sei, sabe? Sabe por quê? Porque o tanto de mídia que a gente vê de brinquedo também não está no gibi. Né? Foi uma reflexão hoje, que eu trouxe aqui agora, assim, que eu fiz agora. Hoje, para você ter uma ideia, né? Teve o dia da fantasia nas escolas dos meninos. Mas aí, no menorzinho, foi muito... Eu adoro isso na sala de aula. Então, assim, às vezes eu tenho muita saudade de escola por isso. Ainda vou voltar para a sala de aula. Sala de aula é um termômetro muito interessante sobre como está a sociedade. Através da criança e da convivência com a criança, a gente consegue fazer uma leitura. Porque a criança, ela é produto do que ela traz do meio dela. E aí você consegue ver os valores dessa família, dessa. E aí, o grande desafio é você fazer com que aqueles valores, aquela criança, aquela pequena história saiba conviver com as diferenças. Esse é o desafio. E que dentro disso ainda haja aprendizado, nota, boletim, tarará. Por isso que ser professor é um desafio de educação infantil, de ensino fundamental, principalmente. Mas, vamos lá. Quando a gente fala, principalmente, sobre o consumo... Quando eu cheguei lá, meu filho ele foi com a fantasia do Mário, que ele ama o Mário, né?
Mas já gostei dele, já é mais tradicional. Amo o Mário. Mário. Só que, por exemplo, a gente não caiu no comércio dos produtos do Mário. Mas eu sei que tem muita gente que consome o Mário. Né? O filme agora deu uma alavancada. Tem as pecinhas, tem... Aí, no caso dele, foi a roupa. Então, ele quis um aniversário do Mário e lá em casa eu faço tudo. Eu amo organizar, comprei tudo, né? Fiz toda a decoração, tudo. Aí ele foi de Mário. Aí foi bonitinho demais, porque aí chegou o Mário, aí chegou a Mirabel, aí chegou o Aí você vê as personagens dos filmes, os personagens chegando. Ai, eu desliguei para não despertar. Aí você vê os personagens e fala, olha só, olha o comércio, olha não sei o quê, olha. Mas aí você vai... Nossa, eu também amo esse filme. Adorei ver você. Você tá muito parecida com a Mirabel, não sei o quê. Ai, você acha que eu tô parecida? Não. Nossa, você tá igualzinho a Ana. Nossa, você tá muito parecida com a Elsa. Quebra até aquela questão dos pais não conversarem. Né? Festa, quando é fantasia, que as crianças vão fantasiar, todo mundo já conversa. Até quando é festa fantasia para nós mesmo, assim, todo mundo sai um pouco do celular. E assim, por isso que eu acho que o brinquedo ele não entra tanto nessa sai, coisa. Né? Não, ele não sai muito, não. Até porque, quando você vai numa... Mas, assim, aí a gente precisa entender. Geralmente, o brinquedo, ele é muito mais foco das crianças menores. Porque quando as crianças vão crescendo, quando eles vão se tornando pré-adolescentes, eles estão muito focados no jogo. Mas aí que tá o pulo do gato. A gente precisa fomentar a brincadeira na criança. Não é porque o menino ou a menina tá com 10, 11, 12 anos que ele é adulto ou adulta. Eu acho que isso é muito triste, porque um pré-adolescente ou um adolescente, ele não é criança mais e ele não é adulto, ele está no limbo. Sabe, é um negócio dificílimo. Por que não pode brincar? Claro que pode brincar. Esses dias eu falei para o mais velho, eu falei assim, olha, se eu quiser, eu brinco. E eu tenho 42, eu vou fazer 43. Se eu quiser sentar aqui e brincar de Lego com você, eu brinco. Se eu quiser sentar aqui e brincar de videogame com você, eu brinco. Apesar de odiar esse controle que é petitinho, os meus dedos são maiores. A minha mão é maior que a sua. Se eu quiser, eu brinco. Quem me disse que eu não posso brincar? A sociedade diz que eu não posso brincar? Seus colegas dizem que você não pode brincar? Se você quiser brincar, brinque. A vida passa muito rápido. A infância, é um piscar de olhos. Então, esse pré-adolescente, essa pré-adolescente, ela tem todo o direito de brincar. E, às vezes, a gente coloca assim, não, mas você é muito mocinha para brincar disso. Não, você já cresceu, você não tem que brincar. Por que não? Por que ela não pode brincar com a boneca, com a Barbie, com o Lego, com, sei lá, o que for? Ela tem esse direito de brincar. E a gente tira o direito de brincar da menina pré-adolescente, do menino pré-adolescente. Porque a gente já coloca ali, porque está mudando de voz, porque às vezes tem umas diferenças corporais, a gente já acha que é adulto, ele não é. Gente, essa parte aqui do córtex pré-frontal, que justamente cuida com essa questão das emoções, da gestão da emoção, é depois dos 20 anos. Antes era 21, agora estão falando 25. Por que eu estou querendo que um pré-adolescente de 11, 12 anos haja como adulto e pare de brincar? Aí a brincadeira deles hoje está migrando para o videogame. Só que a gente precisa tentar incentivar as outras brincadeiras. Lá em casa a gente está tendo muito jogo de tabuleiro. A gente então sempre é super legal assim, de fazer dias de jogo de tabuleiro, né? Eu acho que jogo de tabuleiro é muito legal. Eu comprei um antigo, daquele da infância, que tem o ludo, a dama, o gamão. E aí eu não lembrava como jogar o gamão. Aí eu fui olhar, gente, como é que joga esse trem? Aí eu fui olhar, a gente tem xadrez, nós temos um lá que a gente faz assim e o dadinho vai coisando, vai virando. E aí tem o banco imobiliário. E é isso. Tinha jogo da vida lá em casa. A gente foi jogar uma vez e a minha menor... Foi até bom para o aprendizado dela, ela não sabia perder. Mas ela não era perder no final do jogo. Na escolha da profissão, quando ela caía ali na profissão, ganhava menos, ela já emburrava e saía. Mas aí depois ela foi, né, e foi entendendo as outras coisas. E são jogos, né? Banco imobiliário que não termina nunca. Mas são coisas tão legais, assim, de você ter esses momentos que a gente mesmo acaba perdendo, né? Tá passando tão rápido, né? Tudo.
E por que a gente tira isso da criança e dá um tablet, dá um celular? Então, e você falou do videogame. Eu sou um fã de videogame, eu adoro, assim, uma outra pegada da minha geração. Então, eu vejo pessoas da minha idade, ali, 44, ali, que ainda gostam de jogar e não tem essa culpa. Mas, embora a gente ainda tenha um pouco de culpa, sabe? A gente ainda fica assim, nossa, mas eu tenho 44, não posso jogar. Mas... eu não tenho estrutura para isso, porque eu não consigo entender a tela dividida. Gente, onde é que eu tô? Mãe, você tá ali? Tô aqui. Mas você falou de videogame, eu pensei assim, tanto que os videogames também eu tenho... por exemplo, os últimos que me prenderam mais foram aqueles que voltaram pros modos mais antigos, arcade. Porque o que me irrita hoje em videogame é que você não consegue fazer nada se você não compra alguma coisa, que tem que ser online, que tem que ser com outro. E isso me incomoda, porque eu quero só aquele momento de desestresse, mas você é forçado a se conectar, você é forçado a gastar, porque isso tudo também vai trazendo mais informações e mais poder de retenção. Então, a gente está vivendo num risco tecnológico muito grande, né? E aí, assim, a gente depois... Eu acho que dessas reflexões que você traz, eu acho que eu estou trazendo... Vou para casa hoje com uma reflexão melhor até sobre a forma de abordagem com minhas filhas, que não é porque elas estão já adolescentes que talvez a gente não possa ter contatos e brincadeiras diferentes. Mas essa reflexão toda traz justamente essa pergunta, né? Por que a gente hoje está regulando, está buscando a regulação de redes sociais? E, claro, não querendo fugir do assunto da criança, mas eu acho que isso faz parte desse desenvolvimento. A gente também, quando fala em regulação, começam as discussões sobre que vai cercear a liberdade de expressão. Eu, assim, vamos dizer, né? Que eu já estou em mais de 20 anos que acompanho o processo de legislação em tecnologia. Então, as discussões são sempre as mesmas, né? Vai cercear a liberdade de expressão, vai acabar com isso é máquina do governo para vigilantismo, enfim. E nas regulações agora, as discussões são as mesmas. Claro, tem muitos pontos que são relevantes, que a gente tem que ter o cuidado. Eu queria a sua opinião, assim, em relação também ao trabalho como jornalista, da questão do que você tem visto com o avanço da tecnologia, com as regulações, numa visão, claro, da sua atuação, sobre se você tem visto riscos à liberdade de expressão, o que a gente tem que observar para tomar cuidado com isso, até porque para a gente ter essa diversidade de informações, a gente precisa ter um pouquinho do distanciamento da tela também, né? Olha, no jornalismo, a gente precisa entender que existem alguns pontos que eu preciso tocar como jornalista. Então, eu preciso trazer o fato do lado, o fato do outro, o fato, a versão aqui, a versão daqui. E quem tira essa conclusão é o ouvinte. Isso. Ou é o espectador. Nesse caso, geralmente, nós temos a figura do comentarista. Não é porque... Aí é interessante a gente entender isso. Então, o jornalista está ali para mediar. E você tem o comentarista. Mesmo que aquele comentarista seja uma pessoa polêmica, seja uma pessoa, sei lá, que às vezes acredita em coisas que a gente já entendeu que, né, não existe terra plana, né, gente? A Terra, ela é realmente achatada nos dois polos, aquela coisa toda. Então, por mais que você tenha uma pessoa que acredita piamente que existe isso, e uma pessoa que não, e a gente vê alguns programas de televisão que façam isso, a gente precisa entender que, será que aquilo está agregando realmente para que eu possa cumprir o meu papel de jornalista? Porque... Primeira coisa, eu me formei em pedagogia. A educação, ela é a mola desse planeta. É só você parar para pensar. Desde os primórdios, a gente trabalha com a educação dos mais velhos para os mais jovens, que é feita através da comunicação. Se ela é feita de uma forma complicada, difícil, ela não vai chegar de um jeito mais claro. Se ela é feita baseado em mentiras, baseado em xingamentos, baseado em terrorismo, baseado em ameaça, ela também não cumpre seu papel. A função de um comunicador, um jornalista, é trazer a informação. Ele tem que, inclusive, falar assim, mas isso que você está dizendo, olha... Eu tenho dados que são assim, assado. Eu acho difícil, porque, veja bem... Infelizmente, por causa da audiência, algumas pessoas ou alguns jornais chamam pessoas que têm
um monte de bobeira, de baboseira na internet, que dissemina um monte de inverdades, de mentiras, para poder ter views. Efetivamente, o que você está colaborando? Que viraram fonte de informação e muitos que usaram isso até depois para se candidatar. Né? Desinformação. Né? Viram fonte de desinformação. Desinformação. Então, a grande questão, por que eu vou levar uma pessoa dessa lá? Eu acho que o jornalismo hoje, ele precisa realmente repensar a sua função. Né? Roquete Pinto, que foi o nome, né, que trouxe o rádio para o Brasil, ele disse que o rádio deveria ser o jornal daquele que não sabia ler. Como é que eu vou trazer o jornal, sendo que através do jornal eu tenho a informação, através do jornal eu tenho a educação, mas por que eu vou trazer para o meu jornal, para o meu rádio, alguém que vai falar em verdades? Por que eu vou usar esse instrumento tão importante de educação e de melhoria social para trazer alguém controverso que fala mentiras, né? Então, é esse tipo de repensar que nós, jornalistas, apresentadores, locutores, âncoras, precisamos realmente nos perguntar. Qual é a contribuição que eu estou deixando para essa sociedade? Todos os dias eu me pergunto isso. Todos os dias eu faço isso. Será que realmente hoje eu trouxe informação relevante? Essa informação, ela está deixando o meu ouvinte, a minha ouvinte, mais ansioso, mais triste? Não é que eu vou mentir para essa pessoa, não é isso. Hoje, eu trago, talvez não, né? Muito por causa do estudo da psicologia, eu tento trazer, através do programa que eu trabalho, a informação, mas, ao mesmo tempo que eu trago a informação, a guerra que está acontecendo lá em Israel, o problema que nós temos na faixa de Gaza há anos, toda essa questão e esse milindre que nós temos ali e que está realmente borbulhando a política internacional, eu trago essa informação. Mas eu também trago o comentário de pessoas que eu sei que são estudiosos do assunto. Sim. O que é a faixa de Gaza? Qual é o problema que está acontecendo ali? Né? Enfim, depois que eu sair daquele assunto, daquela explicação, eu vou para um outro assunto. Olha, a gente vai dar uma pausa nesse assunto aqui, ou a gente trouxe aqui as informações para você entender um pouquinho o que está rolando, mas vamos voltar agora para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre tal coisa. Eu trago uma notícia mais amena, digamos assim. Né? Então, eu tento balancear isso. Voltar à raiz do jornalismo. Essa é a raiz do jornalismo. Eu acho, por exemplo, a Interativa, ela faz esse trabalho. Não estou aqui para puxar saquismo nenhum, mas eu acho porque ela se mantém um jornal, né? Você pode não gostar de um programa, de um comentarista, de outro, mas elas tentam manter este nível, essa qualidade dessa forma de levar a informação. E eu me preocupo, acho que foi excelente você ter tocado nesse ponto, justamente com jornais que estão se pautando pelas redes sociais. É claro que você tem que ouvir o que acontece nas redes sociais, mas isso não pode ser só sua fonte de informação. Então, a gente considerando que o jornalismo ali, se mantendo na sua essência, ele é extremamente importante para isso. E por que eu estou tocando nesse assunto? Até aproveitar essa conversa nossa, porque é um assunto que eu tenho falado sobre o PL 2630, que parece que é algo que o jornalismo profissional quer, mas eu acho que vai ser um tiro no pé. Até rimou, né? Mas assim, por quê? Estão querendo que as plataformas paguem pelos conteúdos de direitos autorais. Eu acho fundamental, você sim tem que privilegiar o autor, o trabalho que é feito com profissionalismo. O problema, isso eu não sou contra, o problema é que quando você tem essa obrigação, da forma como está nesse projeto de lei, de remunerar, e as plataformas elas têm o domínio do algoritmo, por mais que elas não bloqueiem, elas simplesmente vão deixar de expor este conteúdo, porque senão ela vai ter que pagar mais ou menos, a depender de como isso vai ser no futuro. Essa criança, essa pessoa, aquele pai que está ali na festa só passando os vídeos no autoplay, eles vão estar cada vez mais sujeitos a conteúdo de empresas que a próprio projeto de lei fala que não vão ser remuneradas, que são aquelas empresas de jornalismo com menos de 2 anos de atuação. O que nós estamos dizendo com isso? Que a pretexto de combater a desinformação e a pretexto de valorizar o jornalismo, não pretexto, mas sob o argumento de valorizar o jornalismo profissional, nós estamos criando uma máquina de fake news com esse PL. Porque nós vamos começar a ter os algoritmos alavancando conteúdos de empresas menores. Estou dizendo que as novas não vão ser profissionais, mas a gente sabe como é que vai ser o surgimento de blogs ou até outras empresas utilizando
vai ter um gasto, você não tem como pagar jornalista competente, você vai ter, às vezes, pessoas mais despreparadas, e aí vamos ver o que vai surgir por aí. Pessoa querendo crescer vai querer lacrar, então ela quer estar mais sujeita às redes sociais. E aí esse conteúdo vai aflorar. E aí nós estamos falando dessa geração que está cada vez mais nas telas, dos pais que estão cada vez mais nas telas. E eu acho até que o jornalismo não vai conseguir ser remunerado dessa forma. Isso é uma regra do fracasso em termos de buscar monetizar essa fonte. Eu acho que o modelo que tem hoje, por exemplo, você coloca lá... aliás, coloca a parte da notícia e depois você vai e assina. Eu acho que está ótimo, assim... Até porque... Acreditar, pelo menos. Acredita e assim, eu vejo o link, por exemplo, eu quero ver um link do Valor Econômico. Aí na hora que eu clico eu não tenho acesso. Mas começou a me interessar, agora eu vou ser assinante. Eu acho que é um formato mais inteligente, porque senão a gente está repetindo, porque eu vi isso muito com direito autoral, no Sopa Pipa, vários projetos que foram criados, que as indústrias de Hollywood estavam contra os streamings, né, e tal. E que depois elas viram, gente, não dá para combater isso, eu preciso mudar o formato do meu negócio e ganhar dinheiro agora, ganham dinheiro com o streaming, ninguém mais fala em download de MP3, ninguém mais está preocupado com isso. E aí eu acho também que acho que nós estamos, assim, eu vou usar, né, é a primeira vez que eu falo isso com um jornalista diretamente, mas é algo que tem que refletir. Eu escrevi sobre isso, publiquei agora, recentemente, até no Popular, mas eu acho que é um assunto que o jornalismo não está entendendo nesse aspecto da importância que ele tem para a sociedade. E que se a gente fizer esse controle, nós vamos permitir que cada vez mais as redes sociais entreguem conteúdos fúteis. O YouTube vira essa fonte de guerra que é hoje de desinformação. E daqui a pouco são só os blogueiros que vão ser as fontes de validadas e que aí vai vir mais desinformação. Não é uma pergunta, é um desabafo, uma preocupação. E faz todo sentido, porque eu vou te dar um outro exemplo, né? Nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre saúde mental, né? Muito partindo da minha vivência, como uma pessoa que busca e que faz os seus tratamentos e que estuda. Eu falo muito... Eu uso, por exemplo, você já reparou que, dependendo da palavra, a pessoa ela tem que escrever com caracteres especiais? Se a pessoa for falar abuso sexual, ela não pode escrever A-B-U-S-O. Ela tem que escrever... Tem que colocar algo que simbolize o A, B... algo que simbolize o U, S, pode pôr um cifrão e no lugar do O você põe um 0. Por quê? Porque aquela rede social barra aquela sua publicação, porque ela tem uma palavra que não é lida, de certa forma. O sistema lê e ele fala, não, aqui eu vou barrar. A gente tem problemas em relação a isso. A gente tem problemas em discussões a respeito do suicídio, que está altíssimo, né? Até para você escrever a palavra, você tem que escrever com caracteres especiais, porque senão barra o seu conteúdo. E tantos outros assuntos. Por que é tão difícil, geralmente, você ter acesso a assuntos, por exemplo, de conteúdo para mulher? É difícil porque muitas vezes a gente fala de abuso, a gente fala de ideação, a gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, de machismo, de um monte de coisa. Então, essas palavras, você já tem, na verdade, um algoritmo que barra isso. Barra. Então, eu vejo isso crescendo constantemente. E esse é um pensamento que faz todo sentido. Vai ficar mais complicado, porque você vai de acordo com aquilo que o povo está dizendo, aquilo que o povo está falando. Sabe? Você entra no jogo, né? E assim, eu contou essa questão de não poder falar algumas palavras, isso foi, vamos dizer, nos primórdios, né? Ainda é utilizado. Aliás, teve uma discussão recentemente que é sobre investigar pessoas que tenham feito pesquisa sobre determinado tema. Né? Então, assim, se eu pesquisar sobre o Hamas, o algoritmo e o FBI recebia essa informação como um potencial terrorista. A gente tem alguns casos históricos, assim, no início dos anos 2000, 2005, assim, de pessoas que iam viajar, postavam algum conteúdo, chegavam nos Estados Unidos e eram barrados. Então, uns jovens britânicos colocaram, vamos bombar nos Estados Unidos, chegaram lá, foram deportados. Esse nível de ansiedade, etc.
etc. Mas quando você começa a permitir regras, né? Ou seja, aí é uma medida da regulação. Se eu começo a falar, olha, não pode esses conteúdos... É claro que hoje tem inteligência artificial, a gente consegue aprender um pouco o que pode e o que não pode, mas tudo depende de quem programa o algoritmo. Aí eu vou colocar esse conteúdo que é para instruir, e aí a rede vai entender que é para barrar, porque também agora, além do meu algoritmo, eu tenho uma lei que manda barrar. Eu sou um defensor de regulação, mas das Big Techs, mas num nível de transparência, ou seja, e não assim de taxar já o que pode e o que não pode. Alguma normativa, assim, mas mais assim, responsabilizar no pós e ter medidas mais rápidas para evitar, por exemplo, casos de atentado em escola, etc., vários outros. Mas é um risco muito grande, né? Assim, se você começa a colocar... A gente está colocando um poder hoje, né? E aí, por isso que a gente tem que falar de regulação, muito grande. Tanto é que, assim, os legisladores, durante muito tempo, falavam, meu Deus, não vou regular a internet é livre, regular redes, nada. E era muito difícil você conseguir qualquer projeto de lei nesse sentido. Então, quando eles começaram a ser as vítimas da ferramenta, hoje qualquer projeto desse ele passa. Ele pode ter dificuldades em um ou outro texto, mas vai passar. Aqui vai ter, não adianta ignorar, vai ter o PL, seja o 2630 ou não, nós vamos ter. Agora, na Inglaterra, passou muito rápido, assim, uma facilidade enorme, inclusive lá com previsão de prisão para o executivo da rede social. A gente, acho que agora eles começam a entender esse risco. E aí é onde que eu também tenho medo, né? Assim, na hora de, entendo o risco e coloco umas medidas mais agressivas. Mas não dá para ignorar e ficar comprar, que eu vejo muito pessoal se defendendo nas redes, assim como, né, paladinos da liberdade, tudo isso. E aí não defendem o jornalismo, não defendem jornalista profissional. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe muito melhor que eu. Eu tenho E atenção, gente, por favor. Eu tenho todo o direito de ficar irritada no trânsito. Tenho. O trânsito é um caos. Mas, se eu paro o meu carro, desço do meu carro, coloco o dedo em riste para você e te ofendo, eu estou cometendo um crime. Não estou? Sem dúvida. Então, assim, gente, uma coisa é eu ter esse direito de questionar, de pensar diferente. Outra coisa é eu efetivamente colocar um conteúdo na internet que vai difamar alguém, sem pesquisar, ou sem pelo menos entender o que está acontecendo. Pô, mas se eu falar isso, eu não tenho provas. Eu não sou quem eu sou na fila do pão? Eu vou colocar esse negócio aqui, eu vou difamar a pessoa, isso é um crime, parará. Infelizmente, a gente tem muito isso. Vai nos comentários de algumas redes de pessoas, por exemplo. As pessoas elas vão e falam, essa mulher é isso. Puxa uma temática ofensiva, assim, gratuitamente. Terrível. Tem nada a ver com temas, às vezes. Então, aí você percebe o quanto a gente precisa. E aí a gente volta lá no que eu falei antes. Precisamos de educação e de informação. Não tem como. É motriz. Educação é motriz. Talvez, e eu acho que é um problema dos governos. Não falo só governo municipal, estadual, federal, não. Dos governos como uma forma de mundo. E é claro, gente, eu não sou... poliana, e eu li Bourdieu e Passeron, eu sei dos aparelhos ideológicos do Estado, e a mídia é um desses aparelhos de controle, e aí é que está o problema. Aí a internet vem como a salvadora da manipulação da mídia da TV fechada. E o que está se mostrando é totalmente diferente. O problema está onde? Está na interpretação de um texto. O problema está onde? Está na procura da informação correta. O problema está onde? Na alfabetização. O problema está onde? Na possibilidade de eu avaliar A, B e pensar por mim mesma. Porque a gente sempre quer um salvador. A gente sempre quer alguém que vem, mastiga e regurgita na nossa boca. Igual o passarinho, sabe? Não é assim que funciona. E quando é que eu vou... E onde que eu vou aprender isso? De novo, na minha casa. O primeiro lugar, na minha casa. Se os meus pais não estão de olho em mim, eu vou aprender isso de outra forma. Muitas vezes nas redes sociais. Aí, eu não vou nem pensar por mim. Eu vou pensar de acordo com aquela influencer. Eu vou vestir aquilo que o influencer fala que eu tenho que vestir. Falar do jeito que os outros têm que falar. Eu não vou me conhecer. A primeira fonte educacional que eu tenho está dentro das telas, já está capturada pelas telas. Então, pais, acordem. Responsáveis, acordem. Não estou dizendo para não acessar. A gente trabalha com o celular. Mas está em casa,
Aquele pouco tempo que você tem, fique ali com a pessoa, com a criança, com o cônjuge, com o namorado, a namorada, enfim, fica lá. Porque é ali que aquela pessoa vai começar a se ouvir. Depois que eu saio dessa primeira formação e desse primeiro contato da educação não formal, que é na casa, eu vou para a escola. E muitas vezes a escola também está na rede, também está conectada. Não, porque aqui nós temos robótica, não, porque aqui nós temos informática, todas as nossas telas, todas as nossas salas são com telas digitais. Tá, mas e a convivência? E o entendimento dos diferentes? É o que eu falei antes. O grande desafio da sala de aula é isso. E aí querem colocar mais um negócio. Essa essência a gente está perdendo. Tem uma pessoa fantástica, que é o Guilherme Thierry, que faz a Rita Von Hunt, que é... Nossa, que pessoa incrível. Que é uma drag queen. E aí, quando a Rita fala assim... E a Rita tem o canal dela, que é maravilhoso. E aí, a Rita fala o seguinte... Quando eu tenho um pensamento ou quando eu ouço alguém falando, eu preciso tentar identificar de onde vem aquele discurso. Quem é que está falando? De onde vem esse discurso? Trazendo para a saúde mental. Da onde veio esse discurso? Veio do youtuber? Veio da minha mãe? Veio do meu pai? Nananã, mas quem sou eu? Parará. Essa reflexão a gente não tem. A gente não está tendo tempo para refletir. Porque você tem que seguir um algoritmo, um padrão, uma paleta de cores, um filtro. E você tocou num ponto, assim, até pra a gente... Eu sei que você também tem o seu horário e tudo, e a gente aqui fica preso e vontade de ficar conversando vários assuntos que instigam, né? Você tocou num ponto que é justamente o que eu estou escrevendo agora, que é do próximo livro que eu estou falando sobre a regulação das plataformas, mas com uma abordagem diferente. Eu estou trazendo isso desde o histórico da criação da internet para entender justamente por que a gente, às vezes, questiona tanto qualquer legislação sobre a internet, porque ela surgiu, a internet, como esse elemento da cybercultura, da liberdade de se contrapor à manipulação ou ao controle do Estado. Então, quando a gente, qualquer coisa que venha dizer, que fala que é para regular a internet, ela traz esse aspecto. Deixa eu fazer uma correção. Aparelhos ideológicos do Estado é do Luiz Althusser. Pronto. Bourdieu e Passeron é outra coisa. Mas vamos lá, a preciosista. Não, mas é correto. E assim, é justamente essa reflexão histórica que às vezes a gente tem que sair. Por que eu quis... E eu estou totalmente sem juridiquês, mas trazendo, por exemplo, histórias que eu tive de casos concretos de menores que estavam com problema com os pais, de sequestro, como acusado, um dos pais acusando o outro de rapto. Depois ela cresceu como adolescente, quis tirar esse conteúdo do ar e a Google se recusou a retirar, assim, de uma forma grosseira, inclusive. Até eu acho antiético dos próprios advogados, que falavam que interesse ela tem. Ela, quando tem 10 anos que tem um conteúdo... Pô, mas ela tinha 4 anos, né? Assim, são umas coisas que... É a história dela. E assim, uma insistência por manter esses dados, por manter essas informações, uma briga para descumprir ordens judiciais, que quando às vezes a gente vê um juiz que fica pé da vida e que solta uma ordem de bloqueio do WhatsApp, não estou dizendo que está correto não, mas eu entendo. Eu entendo porque eu venho acompanhando essas evoluções e também vendo nos casos práticos. Por isso que eu estou escrevendo justamente para mostrar, para tentar a gente colocar numa mesma página e não ficar numa discussão comum de que é o governo X ou é o governo Y, porque isso também isso não é de hoje, tá? Quando foi Marco Civil, era uma ferramenta do PT. Depois foi quando começou a discutir regulação de redes sociais, aí já era uma máquina do Bolsonaro. Agora, sempre tem esse viés, essa discussão que não leva a nada, a não ser enviesar o debate, tornar esse debate raso para algo que é extremamente relevante. Eu diria que tem a lei de proteção de dados, que é extremamente importante, mas a regulação das plataformas, eu julgo que hoje, para nossa sociedade, é talvez um marco. É um marco, assim, que vai dividir o que nós queremos para a sociedade daqui para frente e para que a gente entenda que essas redes, elas não são mais aqueles softwares inofensivos das garagens de São Francisco, né? Ali nós vamos falar... História até romantizada, né, na verdade. Até o momento em que precisou de capital, e o capital quer lucro, e o lucro deles vem a partir de publicidade direcionada. Então, quanto mais dados, melhor. E aí a pressão acabou e a ideologia ali daquilo
a gente ainda tem muitos lugares na internet, vamos dizer, mais livres, que prezam essa cultura, a origem, mas a gente hoje é 90% das big techs. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde todo esse acesso, essa diferença de informação, esse acesso ao jornalismo profissional. E aquele ponto que eu chamei a atenção, o jornalismo tem que tomar cuidado, ele não vai competir com big tech, ele não quer ganhar o mesmo dinheiro das big techs. Não vá por essa linha, porque você vai correr o risco de perder aquilo que é o principal, que é a sua fonte de qualidade de informação. Né? E o pior, ou o melhor, muitas vezes as pessoas elas não sabem, mas ser jornalista no Brasil não é nada de glamouroso, não. Muito pelo contrário. A gente tem muitos ataques. A gente tem muitas palavras que não fazem jus ao que nós somos. Quando é mulher, então, é muito pior, né? Quando eu falo de um assunto que é polêmico, as pessoas elas vêm e falam assim: ah, mas você é isso, porque você... Luiz Althusser mesmo, gente, eu estava olhando. Tá? É porque é preciosista, gente. Professora tem que dar o negócio. Então, aparelhos ideológicos de Estado, Luiz Althusser, que fala justamente dos aparelhos que o governo usa para poder fazer o controle, né? Dessa frente que ele quer, e a mídia é um deles. Eu vou te dar um exemplo muito simples. E, por exemplo, eu sou uma pessoa espiritualista, né? Gosto muito das obras de Allan Kardec, sou espírita. E falo espiritualista porque eu gosto muito de ler sobre essa questão da espiritualidade, né? Leio muito sobre o budismo, leio muito sobre um monte de outras situações. Acredito na reencarnação. Eu acredito. Isso faz todo sentido para mim. Porém, é o que eu acredito. O que a TT está falando? Como jornalista, um assunto muito comentado, odiado, achincalhado é a questão do aborto. Eu, pessoa que acredito na reencarnação, que é uma outra oportunidade de evolução para uma alma que precisa daquilo, que precisa voltar aqui para evoluir, eu não posso deixar a minha crença afetar a questão de que hoje nós temos milhares de mulheres que morrem fazendo abortos clandestinos. Que, na verdade, se elas tivessem acolhimento, apoio, se elas não estivessem sozinhas, porque muitas delas são abandonadas, muitas delas não têm nem direito de usar um anticoncepcional, muitas delas não têm acesso a uma laqueadura. Eu não posso fechar os meus olhos que o aborto tem cor de pele e tem classe social. Eu não posso fazer isso. Ah, então você é a favor do aborto? Não, eu quero que se discuta. Perfeito. Eu quero que essas mulheres tenham... Gente, olha, eu sou uma mulher que, quando eu engravidei, eu estava já num relacionamento estável. Muito parecido com a sua história. A gente casa e logo tem filho. E eu me sentia... Ai, eu tô grávida, será que eu posso pegar a fila? Eu me sentia a coisa mais louca do mundo. Eu me sentia menor, eu me sentia inferior. Porque desde criança sempre me disseram que, olha, se você engravidar, sua vida acabou. Porque se você tiver filho, você vai ser... Eu ouvi isso de um parente. Olha, você vai casar, não pode separar, não. Porque se você casar e separar com um filho, você já vai ser uma mulher marcada, uma mulher usada. Como eu vou fechar os olhos para uma sociedade que olha para a mulher que tem filho e que separou como uma mulher usada, como uma mulher rodada? Eu não posso pensar isso. Então, veja bem, eu tive condições favoráveis de temperatura e pressão para ter os meus filhos. E nem por isso eu deixei de ter a depressão pós-parto, nem por isso eu deixei de ter os meus problemas. Agora, imagina a mulher que está sozinha. Imagina a mulher que já teve um filho, foi abandonada, acreditou num outro cara, ou acreditou no cara que voltou para casa, ou é o cara que sempre esteve ali, engravidou, o cara foi embora, ou engravidou e o cara é um sem noção. Aquela mulher não vê perspectiva. Como é que eu vou usar a minha crença, apontar o dedo para ela e falar, você não pode? Eu não vivo com aquela mulher, eu não sei o que ela está passando. Eu não posso ser hipócrita
nesse ponto. Então, a gente precisa discutir, sim. Porque a mulher branca, rica, a maioria branca, né? Rica, vai na clínica particular e faz. A mulher pobre, que já tem 2 filhos, 3 filhos, que vive uma série de violências, desde quando se entende por gente, ela está desesperada. Ela não tem acesso a um monte de coisas. Para finalizar, eu nunca vou esquecer um dia que eu fazia assessoria de imprensa para uma médica. E aí teve a possibilidade de entrevistar outra médica. E uma médica virou para outra e falou assim: você acredita que a fulana engravidou? Como é que ela foi capaz de fazer isso comigo? Agora eu vou ter que arrumar outra pessoa. Não, eu fiquei em choque. Absurdo. Eu fiquei em choque. Eu falei... Oi? Peraí. Na hora, assim, eu fiquei... Naquele dia, eu decidi que eu não faria mais assessoria de imprensa. Foi muito radical? Foi, mas para mim, como 2 mulheres podiam falar aquilo? De uma mulher que estava ali cuidando da filha dela. Ela não tem direito de ser mãe. E daquele dia em diante, eu falei, cara... Eu nunca coloquei a minha fé à frente. Eu sempre acho que a gente tem que discutir. Sou uma mulher espírita e feminista. E tenho todo orgulho de falar isso. Mas naquele dia, eu vi aquilo visceral. Visceral. Eu não acreditava. E mulheres inteligentes que tiveram acesso ao estudo. E quero deixar isso bem claro. Não tem como uma mulher ser machista. Ela reproduz. Ela reproduz o machismo, que prioritariamente é de homens, e ela reproduz muito da sociedade racista. Aí sim, todos nós somos racistas. É que nem fala a Angela Davis, a gente precisa ser antirracista. A gente é uma sociedade estruturada no racismo. A gente tem que se autofiscalizar o tempo todo para ser antirracista. A gente fez um debate desse aqui no escritório justamente para isso, para entender como fazer isso. Sabe? Então, assim, gente, como pode? E como jornalista, eu preciso trazer. E quando eu trago esse assunto, eu sou abortista, eu sou vagabunda, eu sou nananã. Então, não é fácil fazer jornalismo aqui. Então, eu acho que de novo, voltamos. Temos que ter a educação da população. Eu acho que tem que ter muita audiência pública, tem que ter muita conversa, tem que ter muita elucidação sobre o que isso significa. E educação para esses adultos, para eles entenderem o que é essa rede social, que ele não sai dela. Justamente. E entender que aqui, muitas vezes, ele está recebendo uma informação só, uma linha de raciocínio só. Eu acho que você tocou num ponto, assim, extremamente relevante, que é justamente a gente começar a entender, por mais que eu tenha a minha crença, por mais que eu tenha ali a minha história, que eu defenda a lado A ou lado B, eu tenho que entender as razões, né? Exercitar a simpatia de entender as razões. Por que a outra pessoa pensa assim? Por que essa menina, ela está pensando em abortar? Será que é porque ela é uma encarnação do demo? Não, gente. Ela tem razão para isso e a gente não pode colocar nessa esteira rasa de discussão. Acho que o caso do aborto é bom para exemplificar o risco que é da gente tomar decisões com base apenas em 2 lados que estão rasos no assunto, ou seja, discutir o aborto é criminoso porque eu estou tirando a vida de alguém e a vida nasce se é na concepção, e não é essa questão que está necessariamente. Eu também sou espírito, sou de Uberaba, né? Minha tia morava na rua do Chico. Meu Deus do céu. Essa cidade lá iluminada pelo espiritismo. E eu também tenho essa crença toda, mas acho que a gente tem que entender, e o que eu gosto muito do espiritismo, né? É justamente esse lado científico que ele tem, né? Assim, é uma questão de você observar os 2 lados. E hoje as pessoas não estão querendo ouvir o outro lado. E aí é onde que entra o problema, né? Sempre puxando o gancho para minha área, que eu realmente tenho uma preocupação, que ele não consegue mais acessar o outro lado, porque cada vez mais o único lado que importa é aquele que está sendo mostrado para ele pela rede social. Né? Ou seja, se a gente não tiver um jornalismo profissional, a gente parar de ser crítico, tão crítico ao jornalismo, porque não fala o que eu gosto, né? Assim, é impressionante isso, né? Virou uma guerra contra a empresa tal, empresa Y, porque ela é da esquerda, é da direita. É muito maniqueísta e dual.
Nossa. Tem que sair disso. E aí, a gente só vai conseguir com educação, né? Só que aí agora imagine só, como é que eu levo informação naquele idealismo da cybercultura, né? Eu preciso usar o que essa ferramenta fantástica que é a internet. Mas se essa internet, ela deixa de ser... A arquitetura continua a mesma, mas a gente deixa de usar a arquitetura porque a gente só consegue acessar um tipo de conteúdo, eu acho que está na hora da gente olhar com outro olhar para ela. Pensar um pouquinho mais também nessa regulação. Claro, com todo cuidado, né? De também não ser um elemento que seja pior, uma tentativa de corrigir que acabe trazendo mais problemas. Tetê, muitíssimo obrigado. Eu sei que estendeu mais do que o seu tempo. Mas eu espero acho que foi fantástico. Eu queria só finalizar com uma questão rápida, e é um alerta mesmo, tá? Tanto para adultos quanto para crianças, mas principalmente para crianças. O cérebro das crianças está em constante formação. Cuidado com telas após as 7 horas da noite. A recomendação dos especialistas é que televisão... de preferência não dê tablet, não dê celular, deixa a criança ser criança, mas telas após as 7 horas da noite, o ideal é que a criança não tenha esse acesso. Ela precisa realmente, o cérebro dela precisa ter completo esse ciclo circadiano. E a gente está vendo crianças que estão vendo televisão cada vez mais... tempos estendidos de TV. Na verdade, de acordo com os especialistas, o tempo de tela até os 2 anos de idade ele tem que ser zero, porque até os 2 anos de idade é o campo de experiências. Ela tem que experienciar e entender o mundo pela experiência. A partir de 2 anos, eu não vou lembrar as cifras, os tempos corretos, mas usando a tecnologia a favor. Um Google você acha, então a partir dos 2 anos, 20 minutos, uma coisa assim. E aí, isso vai tendo um tempo específico, né? Então, cuidado. E depois das 7 horas, se o adulto também puder não acessar as telas, faz a diferença, porque nós estamos cada vez mais ansiosos, depressivos, com transtornos e distúrbios por causa da falta da qualidade do sono. E não se enganem, alimentação conta, falta de exercício conta e a tela também conta. Fantástico, Tetê. Eu peguei muitos dos exemplos aqui para eu começar a me fiscalizar mais com esse tempo de tela. E, então, para a gente finalizar, deixa só um recado, então, para os pais que a gente vai estar... vai ao ar ainda no final de semana do Dia das Crianças. Muitos pais estão programando aí atividades com seus filhos, mas... muitos deles vão só estar de corpo e não estar de alma com os seus filhos, né? Nesse final de semana. Mas, em geral, dê uma dica aí para os pais, aproveitando essa semana das crianças e para as próprias crianças aí já mais grandinhas também, em relação aos cuidados, ao futuro e uso de telas. Para as crianças que são menorzinhas, vai brincar, gente. O legal é brincar, trocar brinquedo, tá tudo certo. Sejam vocês. Para as pré-adolescentes, que não são nem crianças e nem adolescentes, se descubram. Entendam do que vocês gostam, o que vocês não gostam. Tá tudo bem vocês falarem o que vocês não gostam, sabe? A gente quer fazer parte de um grupo, né? Mas fazer parte do grupo fazendo algo que a gente não gosta de fazer não é legal. Isso lá na frente vai te causar sofrimento. Qualquer coisa, converse com seus pais, chame atenção para eles, terapia ajuda. Adolescentes, seguinte, vai dar tudo certo, essa fase vai passar. Eu sei que é uma ebulição dentro de vocês querem ser um monte de coisas, vocês sentem o mundo. Eu sei muito bem como é isso, mas conversem também, não guardem para vocês, sabe? Conversem com alguém que tem mais tempo de vivência. Claro, com os amigos ajuda, né? Porque a gente vê que outra colega também está sofrendo a mesma coisa. Conforme for, fala com o pai, com a mãe, se não tem essa liberdade, talvez com o seu toque, pai, mãe, eu estou me sentindo angustiada, eu queria conversar com vocês. Tenta esse canal. Às vezes, eles também estão angustiados, porque pai e mãe também sente, viu? Também fica angustiado, também fica preocupado. Para finalizar, adultos, é o seguinte. Se vocês têm dificuldade de fazer contato com as crianças de vocês, talvez a sua criança esteja ferida. Eu vou finalizar dizendo que se todo adulto, se todo pai e mãe fizesse terapia e se entendesse, eu acho que também a relação com as crianças seria melhor. Brinquem mais,
tenham mais horas de história antes de dormir. Fiquem mais junto das suas crianças. Olhem para elas. Observem o que elas estão fazendo. E se algo te incomodar aí dentro, talvez seja importante você olhar para a sua criança, porque não se esqueça, a gente é um monte de versões. Então, a matriosca, né, é uma boneca que mostra muito como nós somos. Então, às vezes aquela criança, ela precisa ser ouvida. E agora, na idade adulta, às vezes a gente não tem esse contato com a nossa criança, porque a nossa criança, às vezes, dá muito trabalho, mas, na verdade, ela está mostrando que a gente tem que olhar para a gente. E brinquem com essas crianças. Por favor, não fiquem olhando para a tela enquanto você tem criança em casa, vai passar rápido e logo, logo você vai ficar com saudade. TT, extraordinária a sua participação. Quantas orientações, reflexões que a gente vai sair daqui. Eu mesmo já estou aqui, eu preciso melhorar isso, né? Preciso estar mais presente. É todo dia, não, aqui também. Dia. Não, e é legal, porque isso é frequente. A gente não pode simplesmente achar que, lá atrás eu tive esse insight. Se a gente não prestar atenção, é o efeito pandemia. Por exemplo, pandemia, todo mundo diz, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na hora que voltou a rotina, todo mundo já esqueceu aquelas promessas. Então, assim, a gente tem que estar se auto-fiscalizando mesmo o tempo todo. TT, muitíssimo obrigado, tá? Eu quero deixar vocês, informá-los, né? Deixar vocês sempre lembrando que a gente está com a RM Academy também, com mais de 250 aulas lá, muitas delas gratuitas, os cursos de Direito Digital e Tecnologia até o final do ano, todos gratuitos. É uma pegada um pouco mais técnica, mas é uma comunidade, né? A RM Academy é uma rede social, mas é uma rede social que não faz perfilamento comportamental, nem fica direcionando conteúdo que não seja dos dois lados, conteúdo com informação. E aqui também no nosso canal a gente sempre traz essa informação com qualidade, né? E hoje vocês tiveram uma aula sobre o que é uma informação com qualidade, a importância da gente ter isso desde as origens com as crianças, os riscos das telas e o risco da falta de conexão, né? Que é o problema. Então, se você estava aqui querendo saber, nossa, vai vir indicação de um aplicativo para monitorar o filho, ela indicou o aplicativo que não é tecnológico, é o aplicativo do contato, o aplicativo do olho. Use o seu olho. Um grande abraço e até o próximo.